Um ótimo dia para você que me acompanha em nosso canal. Mais uma vez Edmilson Santos e hoje trazendo mais um episódio da série do Êxodo, chegando ao 10º episódio. Hoje nós vamos falar sobre a quarta praga, a praga das moscas que o Senhor lançou contra o Egito e Faraó. E nós vamos estar meditando hoje no texto do livro do Êxodo, no capítulo de número 8, do versículo 20 ao versículo de número 32. Se você tem a sua Bíblia, você pode estar me acompanhando em mais esse podcast. Eu quero aqui também agradecer aos irmãos que sempre oram pela nossa vida. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência, por você compartilhar o nosso conteúdo. E desde já quero pedir para você deixar o seu like ou o seu dislike. Se você não gostar do nosso conteúdo, você é livre, né? Liberdade é o que você tem aqui em nosso canal, então fique à vontade se você quiser deixar o seu like ou o seu dislike. Mas só faça alguma coisa, tá bom? Porque de alguma forma você passa a informação por YouTube que esse conteúdo é relevante ou não e ajuda que mais pessoas sejam alcançadas. Eu quero também hoje usar aqui uma versão da King James e quero trazer também os comentários de um homem, de um pastor, de um servo de Deus que eu admiro muito, que as suas palavras muito enriquecem esse podcast, que é o Charles Spurgeon. E eu tenho aqui uma Bíblia com comentário aqui do Charles Spurgeon, e ele comenta sobre esse texto que nós vamos estar meditando hoje. Então, sem mais delongas, vamos estar lendo. Quero usar aqui a versão Almeida Revista Atualizada, quero também usar a Bíblia King James. Essa versão aqui nós vamos compartilhando com os irmãos. O texto diz o seguinte: Disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e apresenta-te a Faraó. Eis que ele sairá às águas, e dize-lhes: Assim diz o Senhor: Deixa ir o meu povo para que me sirva. Do contrário, se tu não deixares ir o meu povo, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus oficiais, e sobre o teu povo, e nas tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia separarei a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que nela não haja enxame de moscas, e saibas que eu, o Senhor, no meio desta terra, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: Ide oferecer sacrifício ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés:
Não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que, se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir a caminho de 3 dias ao deserto e oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. Orai também por mim. Orade também por mim. Respondeu Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor. Amanhã estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, somente que Faraó não mais que engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo, não ficou uma só. Mas ainda esta vez endureceu Faraó o coração e não deixou ir o povo. Irmãos, eu estou usando aqui a versão Almeida Revista e atualizada, e ela é uma versão bem clássica, né? Então tem algumas palavras para você ler, você tem que ler com mais calma, né? Eu estou acostumado a usar muito a versão NVT, é a versão NAA, para meditar, né? Em alguns momentos, e às vezes, se deparando com essa versão clássica, algumas palavras eu tenho que ter mais atenção na pronúncia. Mas o que eu quero trazer hoje nesse podcast para vocês se trata de um momento muito importante na história de Israel ali no Egito, e o Senhor de fato estava decidido tirar o seu povo ali daquele ambiente. E vocês têm acompanhado até aqui, né? Quem acompanha a série desde o primeiro episódio tem observado o trabalhar de Deus, né? Em cada praga, né? Como o Senhor tem dado os avisos a Faraó e como ele tem endurecido o coração. Me chama a atenção porque Faraó, ele, quando se via em aperto, ele reconhecia que Moisés era uma autoridade enviada por Deus, então ele sempre pedia para que Moisés clamasse a Deus, né, para que essas pragas fossem retiradas. E quando isso acontecia, o coração de Faraó voltava a endurecer. E por que um coração volta a endurecer? Um coração volta a endurecer porque há ausência de arrependimento. Então, se você não vê arrependimento em qualquer pedido diante de Deus, é importante salientar que essa pessoa ela vai endurecer novamente o coração. Nós vemos esse exemplo claro, se tratando de Faraó. Ele pedia, prometia, não cumpria aquilo que falava, ou seja, ele estava agindo de má fé, tentando ali manipular Moisés,
Só que ele estava agindo dessa maneira para a sua própria destruição. E para você ver como Deus vai trabalhando e dando as oportunidades para que o homem se arrependa, para que ele não haja mais com dureza de coração, e como muitas vezes a pessoa de Faraó ignora os recados, né, os avisos, e mesmo enfrentando diversas pragas, ele não muda o coração dele, ele continua sendo soberbo, ele continua com o coração endurecido, e claro que isso iria trazer para ele, para o seu povo, uma consequência muito pesada. Nessa praga em especial, o Senhor vai declarar que ele vai separar o povo dele do povo de Faraó. Ou seja, a praga tinha um endereço e tinha um destino certo. A casa dos egípcios, Faraó, o Egito, né, onde houvesse ali um morador da cidade, iria ser atingido com essa praga das moscas. Até os animais ficariam também perturbados com esse enxame de moscas. Só que a nação de Israel, que estava ali na região de Gozém, seria preservada. Era onde se concentrava o povo hebreu, e eles não iriam passar e nem iriam sofrer nenhum tipo de consequência, porque a praga tinha como destinatário Faraó e os egípcios. Então Deus fez questão de separar. E por que isso? Para mostrar que há um Deus em Israel que trabalha em favor do seu povo. Essa aqui é uma das pragas que também os adivinhos não conseguiram reproduzir. A partir da terceira praga, que foi dos piolhos em diante, percebemos aqui que a praga das moscas também foi mais uma praga que os adivinhos, os magos do Egito, não conseguiram reproduzir. E isso gerou temor, né, em alguns deles, dizendo: certamente esse é o dedo de Deus. E mesmo assim, Faraó não mudou a sua postura, não mudou o seu coração. O ambiente do Egito, eu já destaquei aqui para vocês em outros podcasts, era um ambiente de muita idolatria, né? Para vocês terem uma ideia, se adorava até os sapos, as rãs. Interessante que os egípcios foram atingidos com as pragas daqueles que eles idolatravam, como é o caso das rãs, né? E no caso dos piolhos em particular, que nós trouxemos no podcast anterior, aquilo foi para de fato para causar um desconforto, não só no povo, mas também nos animais. E mesmo ali Moisés tendo suspendido, eles não mudaram o coração. Mais uma vez vem a praga das moscas, e nessa praga nós vemos também que o Senhor dá o recado, mas Faraó não escuta. E ele é atingido. Ele só vai lembrar de tentar um acordo com Moisés quando ele se vê numa situação de aperto, e mesmo assim ele querendo agir de má fé, querendo aproveitar, achando que ele pudesse manipular, né, o Deus de Israel na hora que ele quisesse. Ele não conseguia enxergar a autoridade de Deus investida na pessoa de Moisés e queria agir como se tivesse diante de um de seus servos pedindo: faça isso, faça aquilo, e isso lhe trouxe muitas consequências. De fato, Moisés, ele intercedeu, Deus retirou a praga, mas aconteceu o que já se esperava. O coração de Faraó se endureceu mais uma vez. E o sofrimento do povo era evidente, era uma situação que de fato
desgastava bastante, e Deus queria de fato que o povo não ficasse naquele lugar, porque era um ambiente de idolatria. A idolatria no Egito era uma coisa terrível, terrível. E Deus não queria que o povo aprendesse esses costumes que já estavam enraizados em parte dos hebreus, né? Do povo hebreu que estava ali. Então, o Senhor fez grandes sinais, né? E essas moscas invadiram a casa de Faraó, as casas dos seus servos. Foi um ambiente terrível. E eles se sentiam extremamente incomodados. E não era qualquer mosca, né? Era aquelas moscas grandes que ferroavam, que se reproduziam de forma rápida, né? E nos alimentos, em tudo. E foi um desconforto enorme, a ponto dele tentar ali agir de má fé para negociar com Moisés. Olha, eu vou deixar vocês irem, mas não vai muito longe não, viu? Ele queria ter o controle de tudo, né? Ele via o povo hebreu como seus escravos, né? Como propriedade sua. Então ele não aceitava perder eles como escravos, até porque eles ofereciam ali um conforto para os egípcios, porque o serviço mais pesado, tudo ficavam a cargo do povo hebreu, e os egípcios os escravizavam ali de todas as formas. E Deus não tinha isso para o seu povo, né? Se tem uma coisa que Deus, quando entra na nossa vida, é nos tirar as correntes que outrora foi colocada pelo diabo. Porque não tem coisa pior do que viver aprisionado. No comentário de Charles Spurgeon, eu acho interessante compartilhar que ele faz o seguinte comentário: quando Deus quer exercer juízo, seu estoque de meios nunca se esgota. Ele pode usar leões, piolhos, fome ou moscas. No arsenal de Deus há armas de todos os tipos, de estrelas em suas trajetórias até lagartas em seus casulos. O pó da terra da qual somos formados irá sob o comando de Deus esquecer o seu lugar de origem e se amontoar sobre uma caravana, enquanto as águas abandonarão seus canais, invadirão os cumes dos montes e afogarão uma raça rebelde. Aqui Charles Spurgeon ele retrata a forma como Deus usa a natureza para cumprir o seu propósito. Nós vemos isso ocorrendo lá no Gênesis, né? Quando o Senhor pede para Noé construir uma arca, e ali ele envia o dilúvio, e o povo rebelde, o povo que não queria de forma alguma se sujeitar a Deus, morreu em seus pecados com a enchente de toda a terra, né? E Deus usa a natureza para dar resposta ao homem. E aqui ele faz questão de destacar que Deus ele tem diversos meios para tratar com alguém ou com uma nação. Os meios que Deus usa não se esgota. Sempre tem no acervo de armas que Deus usa, ele sempre tem algo diferente para corrigir, punir e exercer a sua autoridade, né,
que foi o que aconteceu por meio dessas pragas. Ele queria, de fato, exercer autoridade sobre seu povo, e as pragas eram uma evidência clara de que Deus não estava negociando com o faraó. Ele estava dando uma ordem para que deixasse o seu povo sair daquele lugar, daquela terra. Algumas lições nós podemos trazer, por exemplo, desse podcast. E uma das coisas que eu posso destacar aqui é que Deus não divide nada com o diabo. O que é dele, e o que é do diabo é do diabo. Deus não divide o que é seu, o seu povo, a sua propriedade, a sua herança, e nem permite que o seu povo seja escravo do diabo. Faraó, eu já disse aqui, ele é uma personificação do diabo. Nós vemos características de Satanás em Faraó em diversos pontos, né? Quando a gente vai avançando no estudo, nas mensagens aqui do Êxodo, nós percebemos, né, como Faraó estava sendo instrumento nas mãos do diabo. Mas o que se esperar, irmão Edmilson, se o povo egípcio era um povo idólatra? Você não afirmou no começo do podcast que eles idolatravam até rãs, sapos, né? Eles tinham a rã como um animal de grande valor, né? Não podia matar, eles reverenciavam esse animal. Tanto que eles fizeram alguns utensílios, fabricaram com a cabeça de sapos, cabeça de rãs. Então Deus queria castigá-los por meio daquilo que eles também idolatravam. E de fato o Senhor tratou com os egípcios de uma forma muito forte, para que eles não se esquecessem que foi Deus, para que eles soubessem que o Deus de Israel não dorme. E continuando aqui, no comentário do Charles Spurgeon, ele fala que no arsenal de Deus há armas de todos os tipos, de fato. E aqui ele cita algumas coisas que Deus usa, né, da natureza para exercer juízo. Dando o exemplo do pó da terra, né, que foi dali que o Senhor formou os piolhos, para que o enxame de piolhos também pudesse causar uma perturbação no faraó e no seu povo. E o objetivo, claro, era que ele liberasse o povo. Mas que coisa, né? Mesmo diante de tudo isso, ele ainda tentava resistir, né? Não se barganha com Deus que já possui tudo. Aprenda isso. Não venha prometer nada financeiro, nada, até porque você não tem nada nessa terra que não seja de Deus antes. Tudo que você tem é dele, você é apenas um mordomo. Então, não adianta oferecer coisas para Deus, porque isso aqui tudo já pertence a ele. E outro ponto aqui importante que o Charles Spurgeon comenta: quando o Senhor luta contra os orgulhosos, só precisa acenar e incontáveis legiões se amontoam ao redor dele, todos os leais a ele e valentes pelo seu nome. As feras do campo lhes servem e as pedras da rua obedecem suas ordens. Olha que coisa incrível. Tudo que existe na terra Deus pode suscitar como uma forma para punir ou castigar alguém que está desobedecendo, né? O Senhor tem os seus meios. Charles Spurgeon também menciona que Deus tinha um propósito quando ele escolheu
esse tipo de praga, né? Que era a intenção era humilhar o rei do Egito, porque os seus deuses também eram simbolizados por meio dessas pragas, né? Citando aqui o exemplo das rãs. Então, a cabeça de rã eram colocadas nas catacumbas, né? Em alguns objetos, e eles reverenciavam isso. Então, irmãos, essa praga, ela afetou de uma forma psicológica Faraó, que ele ficou perturbado, a ponto de pedir a Moisés que suplicasse a Deus que retirasse essa praga. Ele até disse que iria permitir o povo ir, mas ele queria colocar limites, né? Ele falou, olha, vá, mas não vá muito longe. E Moisés faz uma observação dizendo que como é que a gente vai prestar sacrifícios a Deus neste lugar, né? Os egípcios não vão aceitar, eles vão tentar nos apedrejar, ou seja, vai ser um transtorno enorme. É impossível oferecer sacrifícios ao Senhor nesse ambiente de idolatria, um ambiente contaminado, cheio de pessoas idólatras, né? Então isso não ia dar certo. E o objetivo do Senhor era tirar o seu povo dali. Outro ponto importante é que quando o Faraó suplica a Moisés que retirasse essa praga do meio do seu povo, ele estava disposto a negociar, né? Mas eu pego muito uma frase aqui do Charles Spurgeon, que ele vai falar, que eu acho interessante, e faz a gente refletir de fato, né? E qual que é a frase, irmã Edmilson? Olha, uma oração sem arrependimento é uma oração que jamais será aceita. Deus não aceita nada que não envolve arrependimento, porque o coração é enganoso. O Senhor sabe que o nosso coração é enganoso. Então não adianta querer manipular um Deus que já tem tudo e conhece tudo e todos. Então, Faraó, ele achava que era Moisés. Era a figura de Moisés que era poderosa. Ele não entendia que havia um Deus, né? Ali agindo, usando Moisés como instrumento. E esse sarcasmo, essa hipocrisia de Faraó foi punida com a morte. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, qual é a lição que nós podemos tirar dessa passagem, dessa quarta praga? Primeiro, que o Senhor não negocia a sua palavra em detrimento das vontades do homem. A palavra do Senhor deve ser cumprida contra tudo ou contra todos, se for o caso, como foi com Faraó. Ele tinha um povo e não estava negociando com Faraó a respeito da liberdade daquilo que era dele. O povo era de Deus e o Senhor não iria negociá-lo com Faraó. Então, isso mostra que nós temos um Pai, nós temos uma identidade, nós sabemos a quem nós pertencemos e Deus não abre mão da nossa vida. Outro ponto, reforçando isso, é que Deus faz questão de separar o seu povo na hora de enviar essa praga contra Faraó.
E ele vai falar isso no versículo 23 do capítulo 8, que ele ia pôr uma divisão entre o seu povo e o povo de Faraó. Outro ponto importante a se destacar é que todo o povo do Egito sofreu com essa praga. E uma vez que a praga foi liberada, as consequências foram terríveis. Mas o coração de Faraó não mudou. Não mudou. E aí algumas pessoas debatem a respeito dessa questão, que o Senhor fez Faraó com este propósito. E aí alguns falam, mas como é que Deus faz alguém com o propósito de destruir? A questão, Deus fez Faraó para um propósito, mas não significa que era com o objetivo de destruí-lo, né? Deus queria manifestar a sua glória, o seu poder sobre o seu povo, a sua autoridade, a sua paternidade. E Faraó queria ser um agente de impedimento para que isso acontecesse, para que Deus colocasse o seu povo em liberdade. E aí ele sofre as consequências dessas atitudes. Então, para você que pensa em se afastar dos caminhos do Senhor, eu quero te falar só algo. Deus nunca perde. Quero deixar isso claro para você, Deus nunca perde. Não há uma guerra que Deus tenha participado que ele tenha perdido. Guerras que o homem perdeu, Deus não estava presente. Porque Deus não sabe o que é derrota. Deus não entra em uma situação para perder, jamais. Quando Deus decidiu entrar em favor do seu povo, é porque a vitória seria grandiosa. E isso se confirmou. Então, outro ponto importante. Faraó queria negociar a liberdade do povo com certas condições. E isso foi algo que Deus não negociou com ele. Não negociou. Você não negocia aquilo que é seu. Importante destacar isso aqui. Você não negocia aquilo que te pertence. Aquilo que Deus te deu. E, de fato, a praga vem, causa um desconforto enorme. Faraó, como eu mencionei, pede para que Moisés intercede. Mas no final desta passagem, dessa praga das moscas, você vai encontrar lá no versículo 32, o coração de Faraó continua endurecido. Ou seja, ele não mudou nada. Mais uma prova de que zona de conforto não muda ninguém. Ele, na hora do aperto, ele pediu para que Moisés clamasse. Moisés clamou, mas como ele não tinha caráter e não cumpria nada que falava, voltou atrás. Só que Deus tinha mais opções na mesa. Não era só essa, e o pior ainda estava por vir. E Faraó foi sendo esmagado pelo Deus de Israel. Em cada praga ele era humilhado, ele era envergonhado diante de todo o seu povo, porque o seu Deus não podia livrar ele das mãos do Senhor. Eles estavam padecendo, sendo esmagados, sofrendo. E o Charles Spurgeon, ele vai falar que uma coisa interessante, até mencionei aqui, que uma falha fatal que é manifesta nesse pedido de Faraó é que
não tem confissão de pecado, ele não se arrepende das coisas erradas que ele fez com o povo. Você está entendendo? Tem pessoas que você pode dar oportunidade, mas elas não reconhecem o seu erro, o seu pecado, a sua falha. E isso aqui é grave. Se você observar na Bíblia, eu gosto muito de usar aquela passagem de Davi, quando ele peca, que ele é confrontado pelo profeta Natan, ele se arrepende, ele reconhece o seu pecado. Faraó tinha um coração completamente oposto. Ele pedia e não se arrependia. Não havia mudança no seu coração em relação ao povo de Israel. E a gente tenta analisar aqui, na ótica desses autores, como o Charles Spurgeon escreveu, que uma oração sem arrependimento ou sem penitência também, pode colocar os dois termos, mas para ficar mais fácil, uma oração sem arrependimento é uma oração que jamais Deus aceita, tá? Então, não adianta a pessoa clamar algo da boca para fora se Deus sabe o que sai do seu coração. Então, quando você está orando, Deus não sonda o que você fala, Deus sonda o que você pensa. Vou repetir essa frase. Quando você ora, Deus não sonda o que você fala, Deus sonda o que você pensa. Porque suas palavras podem ser totalmente diferentes daquilo que você pensa. E Deus quer saber o que se passa no seu coração. Porque o próprio Senhor Jesus disse que é justamente no coração é que vem as piores coisas do ser humano, né? As serpentes, as palavras de destruição e de morte procedem do coração humano. E aqui ele destaca: ide e sacrificai a vosso Deus nesta terra. Satanás reluta em abandonar o seu domínio. Verdade. O diabo estava usando o faraó e não queria perder espaço. Ele não quer deixar de escravizar as pessoas, né? O diabo tem interesse que as pessoas continuem sendo escravizadas, que elas continuem sofrendo. O diabo reluta, mas sabemos que a vitória é nossa, é do povo de Deus. Deus está conosco, de fato Ele nos ajuda. E nesse momento aqui, mais um processo iria se cumprindo. Moisés percebeu que o coração de Faraó continuava endurecido. E ali era um teste de paciência e de fé para Moisés, para aqueles que o acompanhavam, a continuar seguindo as orientações de Deus. Não andar nenhuma linha fora da vontade soberana do Senhor. E o que fez realmente Moisés ter êxito foi ele ter permanecido em obediência a Deus. E essa foi a quarta praga das moscas. Lembrando que hoje nós chegamos ao nosso 10º episódio da série do Êxodo. Quero desde já te agradecer, você que tem acompanhado até aqui. Pedir para que você mais uma vez se inscreva em nosso canal, se ainda não é inscrito. Que você compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas. Então fecha o primeiro ciclo dessas pragas. Aliás, inicia o segundo ciclo
com a praga das moscas. E aqui nós vemos que o Senhor deu aviso, o recado foi logo de manhã cedo para Faraó. O agente responsável por essa praga contra Faraó e o Egito foi Deus. E nessa praga, Faraó promete deixar o povo ir, mas não cumpre. E em todas as pragas nós vemos dureza de coração de Faraó. Então vamos orar, agradecer a Deus por mais esse podcast. Tenho certeza que essa mensagem edificou a sua vida e a lição dessa mensagem hoje é que o Senhor cuida do seu povo e o Senhor não aceita barganhar, não aceita dividir o que é dele com ninguém. E a ordem dele é para ser obedecida. E nós vemos que Faraó estava brincando com Deus. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós queremos te agradecer por este podcast, por esta mensagem. Que essa palavra possa alcançar os corações, que vidas sejam tocadas. Que o Senhor continue nos ensinando por meio da Tua palavra. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas limitações. Nós precisamos, dependemos de Ti para nos conduzir nessa terra, para nos ajudar nas decisões, em tudo que nós vamos fazer. Não permita que a dureza de coração nos alcance, que possamos ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor. Nós queremos te agradecer, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e quero te agradecer, você que ficou até aqui. Até o nosso próximo podcast, que nós vamos falar do capítulo 9, trazendo a quinta praga. E nós vamos falar aqui no próximo episódio sobre a morte dos gados. Então, mais uma mensagem que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua família. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo podcast.